Bom, pessoal, vamos voltar aqui. Então, nós vimos aqui, né, sobre os acabamentos. Então, aqui a simbologia. O interessante é isso aqui, ó. Nós tínhamos esse cara aqui, que eu não detalhei, mas só que tratamento especial. A gente tem em cima de uma superfície. O que significa? Ó, isso aqui é muito importante. Eu tenho esse símbolo que esse número aqui indica sobremetal para usinagem, né? É o que? São 2 milímetros de sobremetal para usinagem. Aqui eu tenho a classe da rugosidade. Aqui eu tenho o comprimento da amostragem. Então eu tenho uma peça, que é comprimento da amostragem. Eu tenho uma peça aqui, né? E aí eu retiro uma amostra. Então, uma amostra de 2,5 milímetros. Então eu retirei esse pedaço aqui, né? Então eu tenho uma amostragem de 2,5 milímetros. Beleza? Processo de fabricação. Aqui eu vou usar a fresagem. Então eu quero usar a fresa. Então tudo isso indicado no desenho técnico. E aqui a direção das estrias, né? Então eu já vou explicar o que são estrias. Estrias, por exemplo, você tem uma superfície e aí você tem aquelas linhas, né? Isso aqui são estrias. Então a direção das estrias nesse caso, elas são paralelas. Elas podem ser perpendiculares também, se eu tiver tipo isso aqui na superfície, beleza? Cada material a gente tem um tipo de achura. Esse achurado convencional é quando a gente indica corte, né? Mas aí eu quero simbolizar ferro, aço, bronze, latão, madeira de face, madeira de topo, mármore, porcelanato. Então cada um tem um jeito de você simbolizar. Isso aqui é só para vocês saberem que existe, né? Quero simbolizar que é líquido, que é terra, que é concreto, né? O concreto acho que vocês já devem ter visto já. Então aqui no desenho a gente pode traçar aí o tipo de material. Nós temos, além de mostrar as formas, as dimensões das peças, precisa conter outras informações para representá-las fielmente. Uma dessas informações é a indicação dos estados de superfície da peça. Então, tem a superfície em bruto, superfície desbastada e superfície alisada. Em bruto é aquela que não é usinada. Usinar o que? O processo de você remover material, né? Então, nós temos o torneamento, o fresamento. Mas essa peça não é usada esses processos, mas você tira as rebarbas, as saliências, né? A superfície desbastada é aquela que a rugosidade é facilmente percebida, né? Mas só que você remove aí o material. Você faz um tipo de usinagem. E a alisada é que a rugosidade é muito pouco percebida. Então, superfície mais lisinha, né? E a superfície polida é aquela que a gente não percebe a rugosidade, é uma superfície totalmente lisa. A rugosidade você percebe apenas usando aparelhos de medição, né? Então, os graus de acabamento da superfície, para a gente saber quanto é lisa a peça, quanto é áspera, nós temos os símbolos indicativos de rugosidade da superfície, né, estabelecidos pela norma NBR 8404 da ABNT, baseada na norma ISO 1302. Lembrando, a ISO é a norma internacional e a NBR, né, da ABNT é a brasileira, né, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os graus de acabamento são definidos aí pelos processos de trabalho e dependem das modalidades das operações e características de materiais adotados, né? Então, com a criação de aparelhos capazes de medir a rugosidade superficial em milímetros, em micrômetros, né? Então, 1 micrômetro é 0,001 milímetro, beleza? Então, é muito pouco. Pessoal, eu tinha feito aquela conta errada, agora que eu me liguei aqui.
o que que era? Ó, eu tinha falado 50 micrometros, né? Eu tinha dividido 50, o micro é de você dividir por 1 milhão. Mas é 1 metro dividido por 1 milhão, na verdade, a rugosidade. Então 50 dividido por 1 milhão dá 0,12345 metros, né? No caso, o metro para o milímetro você anda 1, 2, 3. Então fica 0,05. Beleza? Milímetros. Então, só corrige lá aquele exercício lá que eu fiz com vocês. Beleza? Da rugosidade, no vídeo anterior. Então, tá. As indicações da camada de superfície são representadas por classes de rugosidade. A rugosidade são erros microgeométricos existentes na superfície das peças. Então, tem um vídeo aqui, né, da rugosidade, que ele vai mostrar o rugosímetro, que é tipo uma agulha, né, que ela vai passando, e aqui você tem irregularidades. E aí essa agulha, ela eleva, passa por aqui e depois passa por aqui, né? Então, imagine a agulha andando. E aí, o aparelho vai medir essa altura aqui. Ele vai medir a altura máxima e aí vai definir a classe de rugosidade. Beleza? Então, a rugosidade, nós temos aqui, ó, a orientação, né? Então, ela paralela. E aqui, ó, linha média, linha teórica. Nós temos uma linha média aqui, né, da superfície. E aqui perfil em corte da superfície. Então, na verdade, as peças são assim, se a gente olhar no microscópio. Os símbolos, a gente lê assim. Quando eu tenho só um certinho com um valor, esse valor aqui significa que a rugosidade da peça deve ser 3,2 micrometros, ou N8. N8 corresponde a 3,2. Depois eu vou mostrar a tabelinha para vocês. E a facultativa, né? Você pode remover o material ou não. Aqui, quando esse traço é fechado, é quando você é obrigado a remover o material. Quando você tem uma bolinha, você não pode de forma alguma remover o material com o processo de usinagem. Então, isso aqui é só vocês olharem o símbolo e entenderem. Beleza? Então, aqui, ó. Aqui, quando eu tenho um número em cima do outro, então eu tenho a rugosidade máxima que pode ter e a rugosidade mínima. Você fabricou a peça, então a rugosidade máxima 6,3 e a mínima 1,6. Então, tá aqui entre N8 e N9. Então, tranquilo. Isso aqui é como se fosse uma tolerância. Quando a gente está escrito aqui, isso aqui é o processo de fabricação, que você vai ter que fabricar aquela peça. Aqui é o comprimento da amostragem, esse 2,5. Aqui é a direção nas estrias perpendicular, né? Quando eu tenho esse símbolo aqui. E aqui é o sobremetal para usinagem, esse 2 aqui, então tem 2 milímetros de sobremetal para usinagem. O que é sobremetal para usinagem? É isso aqui, ó. Eu vou fabricar um eixo. Esse eixo tem que ter 20,05 milímetros, né? Aí eu vou fabricar a peça em bruto, eu vou pegar um eixo de... eu tenho que ter 2 milímetros, então, de sobremetal. Então, eu vou ter 22,05, né, desse diâmetro. E aí, depois, eu vou remover, né? Eu posso fazer um processo de torneamento. Vou chegar aqui com a ferramenta. Esse eixo vai rodar. E aí, eu vou remover o material
para chegar na medida de 20,05. Beleza? Então, assim que é o processo de fabricação. E os símbolos da direção das estrias, né? A gente define a direção das estrias, símbolo adicional ao símbolo de estado de superfície. Então a tabela, ela corresponde à direção das estrias. Aqui a direção é paralela, aqui a direção é perpendicular, né? Das estrias, ó, perpendicular isso aqui, paralela isso aqui, beleza? Cruzada é um X, né? Então eu tenho as estrias assim. Muitas direções esse M. Central. Geralmente quando você faz um polimento, né? As estrias ficam nessa direção radial. Então eu posso botar esse C. Aqui, radial em relação a um ponto. Então, dessa forma. Aqui é só para vocês olharem a tabela e entender o que está escrito. Aqui são as classes de rugosidade. Nós temos de N1 até N12. Cada classe representa um desvio médio, né? Quanto menor o N, mais preciso é. Então, a perfeição é o quê? Você chegar em primeiro lugar ou em 12º lugar? Em primeiro lugar, né? Você vai competir uma corrida, você quer chegar em primeiro lugar. Então, aqui você tem até o 12º. 12º é a maior tolerância, a menor perfeição, né? Então, aqui eu tenho um raio de 50 micrômetros, N12, e 0,025 para a classe N1. Então, aqui, exemplo de aplicação. Esse 1 aqui, vocês podem confundir, por exemplo, eu tenho um número pequeno. Esse número pequeno 2 seria sobre metal para usinagem. Mas esse número grande aqui, a gente indica como o número da peça. N8 é o lado do número da peça. Representa aqui, ó, o acabamento, né? Que é a classe N8 aqui, ó. N8, então o acabamento é 3,2 micrômetros da rugosidade. Ó, N8 indica 3,2, né? Que equivale a 0,0032 milímetros. Aqui eu tenho outra coisa também que não está escrito aqui, ó. Aqui eu sou obrigado a fazer um processo de usinagem. Beleza? Tem que remover o material. Já aqui, ó, esse 2 é o número da peça. Ó, o acabamento geral não deve ser indicado nas superfícies, né? O acabamento geral é quando é em todas as superfícies. Esse símbolo aqui, que eu tenho a bolinha, eu não devo retirar o material. N6 e N9 são os outros tipos de acabamento. Por exemplo, aqui eu tenho que ter N6, aí eu teria feito aqui e aqui N9, por exemplo. Aqui nesse pedaço aqui tem que ser N9. E os demais vocês deixam como tá. Aqui são outros exemplos, né? Então aqui, ó, 6,3, 6,3 nesses dois, aqui e aqui. Aqui, ó, eu posso representar uma linha e aqui, ó, prolongar ela, ó, tanto aqui, vai ser N6, aqui N10, aqui N6, né, nessa superfície, aqui N8, nesses lados aqui N4, aqui vai ser retificado. Ó, aqui, ó, N10, N10 vai ser todo acabamento onde não está indicado, e N8 onde está indicado, só aqui vai ser N8. Aqui, ó, 12,5 em geral na peça, onde está indicado você tem 0,4 e 0,8, a rugosidade. Beleza? Ó, informações complementares. Aqui, ó, 4 é o número da peça, N11
Tá tudo explicadinho aqui, vocês dão uma lida, beleza? Ó, aqui vai ter que ser N9 nessa superfície, aqui N5, aqui N9, aqui N9 e N11 em todos os outros lugares, a aspereza. Então aqui, vocês vão olhar aqui, por exemplo, N8. N8 equivale a quantos micrometros? 3,2. Então, vem aqui na tabela, ó, N8, 3,2, né? Aí bota lá. N8, 3,2. Aqui vem N7, aí vê o valor lá. N7 é igual ao valor, micrometros. N12 é igual tantos micrometros. Olha na tabela e escreve aqui, beleza? Não esqueça de botar em micrometros. Aí aqui tem também um questionáriozinho. Vocês façam, eu vou contar como ponto também. E vão analisar e responder. Qual a classe de rugosidade na maioria das superfícies da peça deverá receber? Entendeu? Aí você, a partir do... Ó, por exemplo, a maioria. Essa aqui é onde não está indicado. De acordo com o que eu expliquei, vocês vão fazer. Que outras classes de rugosidade a peça deverá receber? Então, nós temos outras duas classes que estão indicadas especificamente. Aí vocês veem aonde está indicado. Que tratamento a peça deverá receber? Então, está escrito em algum lugar qual o tratamento. Aí você escreve, beleza? Nós temos a tolerância, né? O que é a tolerância? Qual a máxima medida e qual a mínima medida, né? Por exemplo, eu vou chegar na aula, o máximo que eu posso chegar na aula é 9h15. O mínimo é 9 horas que começa a aula. Então, a minha tolerância é de 15 minutos. Você vai estacionar o carro no estacionamento. Você tem 15 minutos para fazer o que você tem que fazer no shopping e voltar para o seu carro sem precisar pagar o estacionamento. Se você passar de 15 minutos, 16 minutos, você saiu da sua tolerância. Nas peças, a mesma coisa. Você tem a medida máxima e a medida mínima, né? É impossível você fazer exatamente uma peça de 0,000002 milímetros exatamente. Sempre você vai ter ou para mais ou para menos. Então você tem que ter um desvio aceitável, né? Nem toda peça vai ser exatamente igual, né? Então, a gente usa a referência de dimensões nominais, definindo os desvios, né? Para essas dimensões. Então, os desvios são chamados de afastamento. Então, eu tenho aqui um furo e essa aqui é minha tolerância, né? Eu tenho o diâmetro mínimo e o diâmetro máximo que eu posso ter. Isso aí vai ser estabelecido pelo engenheiro que projetou a peça, o equipamento. A medida nominal seria como se fosse a medida exata. Ó, eu quero esse diâmetro de 30 milímetros, né? Então, essa é a medida nominal. A medida com tolerância, eu posso ter 30 milímetros mais 0,2 ou menos 0,1. Então, eu vou fabricar a peça de um jeito que ela saia, ó. Eu posso ter no máximo, ó, diâmetro máximo de quanto? É igual a 30,2 milímetros. É o máximo que eu tenho que ter. E o diâmetro mínimo é igual a quê? 30 menos 0,1. Tem 29,9 milímetros. Então, você está lá torneando a peça. O máximo diâmetro que pode, você vai conferir. O máximo é esse e o mínimo é esse. Se não tiver dentro desses valores, a peça não está legal. A medida efetiva é a medida que você botou no torno lá, fabricou e aí você viu que a medida ficou 30,024. 30,024 está entre esses dois valores? Então, 30,024 é maior do que o mínimo e é menor do que o máximo. Então, tá ok essa medida, beleza? Dimensão máxima, a dimensão máxima permitida, 30,02 e a mínima, 29,9, beleza? Então, é vocês saberem, eu vou perguntar isso na prova. O que é a medida nominal?
o que é a medida com tolerância, o que é a medida efetiva, o que é a dimensão máxima e o que é a dimensão mínima, beleza? O afastamento é o quê? Afastamento superior, diferença entre a dimensão máxima permitida e a medida nominal. O que é a medida nominal? Medida nominal é esse valor maior que está aqui. Então, aqui no caso, eu tenho o afastamento, que é quem? 20. Afastamento superior, 20,28 menos 20, né? Que é igual a esse valor aqui. Esse valor aqui é o afastamento superior, que a gente chama de AS. Esse valor aqui é o afastamento inferior, né? Então, o superior é 20,028 menos 20, que vai dar 0,28. Beleza? E o afastamento inferior é quem? É 20. Ó, cuidado, aqui tá mais, ó. 20 mais 0,18 menos 20. Então, o afastamento inferior, né? Aqui embaixo é o inferior e aqui em cima é o superior. É 20 mais 0,18, 20,18 menos 20 vai dar 0,18, que é exatamente esse valor aqui e esse valor aqui. Então, afastamento inferior é 0,18, o mínimo que ele pode ter é 20,018 e a dimensão máxima é 20,28. Afastamento inferior, então tá aqui. Tem que saber isso aqui, o que é afastamento inferior, o que é afastamento superior e o campo de tolerância. Qual é a tolerância? É a medida máxima menos a medida mínima, né? Então, a medida máxima que eu posso ter é 30,2 menos 29,9. Esse aqui está em relação ao exercício anterior. Esse aqui é o outro, beleza? Só para vocês não confundirem. Esse aqui está em relação a esse aqui. Beleza? Então, o campo de tolerância é a dimensão máxima menos a dimensão mínima. Ou, você pode botar o afastamento superior menos o afastamento inferior. Aí dá 0,28 menos 0,18. Então, a tolerância a gente indica por T, vai dar 0,28 menos 0,18, que é igual a 0,1. Ou então, a tolerância também pode ser igual a medida máxima, que é o quê? 20,28 menos a medida mínima, 20,18. 20,18. E vai dar igual a 20,28 menos 20,18, 0,1 milímetro. Então, essa é a tolerância. Beleza? Aqui nós temos as medidas de tolerância. A gente indica por micrômetros, né? Que é o padrão. Então, a gente indica também por letras, né? Que é a posição do campo de tolerância. Mas isso aí eu vou mostrar melhor para vocês na aula de processo de fabricação. E esse 6 aqui, esse número, é a qualidade do trabalho. E esse número principal é a dimensão nominal. Seria a dimensão nominal, a dimensão ideal, a perfeita, né? Então, as tolerâncias podem ser representadas pela norma ISO, ABNT. Então, aqui, ó, essa medida aqui, eu posso ter no máximo 30,025 e no mínimo 30. Então, eu tenho esse campo de tolerância. Ou aqui 30H7, mas isso aqui já vem na tabela, já fica um pouquinho mais complicado. Mas dá para entender também. Eu vou mostrar melhor para vocês na aula de processo de fabricação. Os furos a gente representa pela letra maiúscula. E os eixos a gente representa pela letra minúscula. Tranquilo? Então, a gente tem 28 campos representados por letra, né? Maiúscula para furo, minúscula para eixo. E aqui nós temos o grau de qualidade de trabalho. A gente tem a mecânica grosseira, que é aquele troço feito lá sem ter tanta precisão. A mecânica corrente, que a gente mais usa, né?
aí para motores, máquinas, equipamentos, e a gente tem a mecânica extra precisa, que aí você tem um caso especial, uma situação especial, então uma situação de laboratório. Então você quer muita precisão, então nós temos esses níveis de ITs, né? Então aqui um eixo com IT2, eu tenho a mecânica extra precisa. Se eu tiver um eixo com IT4, eu tenho uma mecânica corrente. Se eu tenho um furo com IT4, ainda continuo na mecânica extra precisa. Então é bem fácil. Ó, eixo com IT10, mecânica corrente. Um eixo com IT13, eu tenho a mecânica grosseira. Então o custo aumenta da direita para a esquerda, mas a qualidade aumenta também. Quanto mais para a esquerda, quanto menor o IT, mais qualidade, beleza? Então por isso que tem muita peça que fica muito cara. Às vezes é uma simples peça, mas ela tem um acabamento muito perfeito. Nós temos os ajustes também. Ajuste com folga é quando você tem o eixo sempre menor do que o furo, então ele desliza aqui normalmente. Imagina encaixar um pino em um buraco e você não tem dificuldade nenhuma, ele desliza livremente. Isso é um ajuste com folga, né? Ou um ajuste móvel. Ajuste com interferência. Imagine você tentar encaixar o pino no buraco e você tem que fazer muita força para ele entrar. Então isso acontece quando o eixo é maior do que o furo. Aqui está representando como se fosse muito maior, mas é uma diferença mínima que faz a peça ficar uma apertada na outra. Então o eixo ele acaba se deformando juntamente com o furo e ele entra aqui, né? E aí você tem a peça que você não consegue desencaixar facilmente. E o ajuste incerto, quando você faz a fabricação e pode tanto ficar com interferência ou tanto ficar com folga, beleza? Então o resultado da fabricação pode ser que aconteça isso ou pode ser que aconteça isso, né? Macete. Ajuste com folga. O eixo é sempre menor do que o furo. Com interferência, o eixo sempre vai ser maior do que o furo, né? A medida máxima e a medida mínima vai ser menor do que a medida máxima ou medida mínima do furo. E o incerto pode acontecer do eixo ser maior do que o furo ou do furo ser maior do que o eixo. Então aqui a tolerância do furo ou do eixo é padronizada. Geralmente o furo é H7, né? H7 é quando você parte da referência zero. Então ele pode crescer para cima, né? Ou para baixo, dependendo se for furo ou eixo. Então nós temos aqui as letras. E aí para vocês repararem aqui, ó, como é que funciona mais ou menos. Aí aqui a gente tem as tabelas, né? Eu não vou cobrar isso aqui agora. Então aqui, ó, extra preciso, né? Ajuste livre, rotativo, deslizante justo, né? Aqui, ó, necessitando de um esforço. Então aqui várias situações. Deem só uma olhada na tabela para vocês entenderem, ó. Então, ó, o maiúsculo é para furo e o minúsculo para eixo. Ó, aqui aderente, forçado leve, forçado duro, pressão com esforço. Então, ó, montagem com auxílio de martelo pesado, né? Montagem com auxílio com balancinho por dilatação, né? Você contrair a peça diminuindo a temperatura ou alargando a peça aumentando a temperatura. Então aqui algumas aplicações, né? Então vocês dêem uma olhada nessa tabela, por curiosidade. Nós temos a cotagem com indicação de tolerância. Então aqui, ó, 60H7, esse rasgo aqui, por exemplo, esse furo aqui, 70H7. Então, vocês vendo no desenho técnico, vocês já vão entender que essa letra aqui é referente a tolerância e qualidade de trabalho. Ó, H7, que é a qualidade 7. Vamos ver, o 7 é o que? Mecânica, ó, H7.
pro furo. Então eu estou aqui na mecânica corrente, né? Então aqui eu tenho aí as referências. Nos desenhos aparecem as peças montadas. A indicação de tolerância pode ser feita do seguinte modo. Então aqui, ó, eu tenho 40, né? Que é a medida nominal. Aqui eu sei que é um diâmetro. Esse F minúsculo é o eixo. Esse H maiúsculo é o furo. Então, aqui eu tenho a medida da tolerância do furo e a medida da tolerância do eixo. Aqui, mesma coisa, do furo e do eixo. Nós temos também a tolerância de forma e de posição. Então, por exemplo, eu tenho concentricidade, eu tenho vários tipos de paralelismo, inclinação, né? Então, eu tenho a tolerância geométrica. Então, nós temos tolerância de posição, né? Aqui eu vou indicar vocês assistirem a aula, e fica mais fácil de entender. Então, ó, o ângulo mínimo, por exemplo, eu tenho 0,5 graus, que é a tolerância de posição aí, de angulação. E aqui é só para vocês entenderem esses símbolos, ó. Aqui, tolerância de ser horizontal, planicidade, circularidade, cilindricidade, de uma linha qualquer, forma de uma superfície qualquer, paralelismo, perpendicularidade, tolerância de inclinação, né? Então aqui eu tenho a representação da flecha de referência, elemento tolerado, né? Então eu tenho aqui a parte da peça. Aqui eu sei que é uma tolerância, o símbolo da tolerância de paralelo. Então aqui o valor da tolerância, então, pode escapar no máximo 0,02 milímetros, né? E aqui, essa letra aqui é uma letra de referência. Então aqui, ó, eu tenho a letrinha em cima do desenho. Tem um triângulo de referência e elemento de referência. Então, só para vocês entenderem a simbologia. Aqui, eu tenho esse símbolo dessa linha reta de diâmetro 0,03. Nesse caso, 1 dividido por 100 mostra tolerância, né? Aqui, ó, aqui embaixo, 1 dividido por 100, ó, o afastamento é de 0,1 milímetro a cada 100 milímetros de comprimento. Então ele tem que estar certinho em relação a isso. Aqui nós temos a referência à linha central do eixo, né? Então tudo isso aqui é indicando tolerância, só para vocês entenderem mesmo. Aqui tem aqueles exemplos, né? E aqui escreva o desenho abaixo, tolerância de acordo com os tipos de ajuste encontrados. Deslizante, aqui por exemplo, deslizante, eu venho aqui, ó, tenho 20, eu procuro aqui na tabela, deslizante, ó, deslizante. Aí eu posso definir aqui, ó, deslizante, mecânica extra precisa. Ó, eu tenho 20 aqui e 20 aqui, né? Então, eu vou botar aqui, caneta, ó, deslizante, esqueci o que é, vamos ver, ó, deslizante. Vou botar mecânica precisa, H7, G6. Então, eu venho aqui, 20, H7, G minúsculo, 6. Entenderam? Faço a mesma coisa para cá. Aí vocês escolham um aqui. Eu vou botar, ó, forçado duro. Procura aqui, ó, forçado duro. Achei. Aí vocês escolhem mecânica precisa ou mecânica extra precisa. E aí a gente acaba aí essa aula. Façam todos os exercícios daqui, beleza? Desse PDF. E eu vou fechar aqui e a gente continua na próxima aula.